Bom dia a todos e obrigado por estar conosco no webinar Tecla da Trimble. Meu nome é Rafael Rigoni e hoje serei seu moderador. Tenho o prazer de apresentar o meu colega Carlos Costa, engenheiro de suporte técnico da Trimble. Durante nosso webinar, iremos apresentar as novidades do Tecla Structures 2016. A evolução do Tecla Structures continua com a Trimble. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedi-los para fechar todos os outros aplicativos e no webinar selecionar a opção de exibição tela cheia. Maiores informações, perguntas e respostas serão apresentadas no final do webinar. Perguntas podem ser submetidas a qualquer momento, mas iremos respondê-las no final da apresentação. Como de costume, este webinar será gravado e iremos disponibilizá-lo no nosso site da tecla.com. Por favor, checar as condições de som e verificar a localização da caixa de perguntas. Carlos, a palavra é sua. Ok, obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Vamos então iniciar aqui a apresentação das novidades do Tecla Structures 2016, ou muitas das novidades. Temos aqui uma grande quantidade de informação que vai ser passada num tempo limitado, então qualquer informação que tenha sido passada muito brevemente ou muito superficialmente, a gente pode responder ao final da apresentação e também após com os contatos de e-mail e telefone que nós iremos passar. Vamos ter aqui novidades, então, na modelagem do Tecla, modelagem 3D, novidades para estruturas de concreto e metálica, né, detalhamento das estruturas, novidades para arquitetura, engenharia e construção, compartilhamento de modelos com model sharing, muitas novidades para desenhos, né, para os desenhos de detalhamento e também para os serviços que nós estamos prestando no momento, que temos também algumas novidades. Bom, para o modelo 3D nós tivemos algumas implementações, né, mas a principal delas é a nova interface, né? Isso é a primeira coisa que todo mundo nota quando vê quando abre o Tecla 2016, é essa nova interface, que na nossa opinião de muitos clientes que já testaram a versão que já estão utilizando, é muito mais organizada, trouxe muitos benefícios de clareza, né, de informação, a organização é muito melhor. Na parte superior nós temos essa barra de ferramentas principal, né? Do lado direito agora o catálogo de componentes está bem organizado, todas as ferramentas ficam agora dispostas nessa janela, assim como macros, como extensões que são instaladas, todas elas agora estão organizadas nessa janela da direita. A configuração do programa ela é feita basicamente acessando o menu arquivo, né? E toda a configuração do modelo, do projeto, vai ter essas opções de configuração. Bom, aqui nós temos um comparativo das versões anteriores do Tecla com a nova. Nós podemos fazer um paralelo aí, uma analogia com o desenvolvimento da telefonia celular no passado, como os tipos de aparelho que nós utilizávamos, e agora com os recursos que nós temos nos aparelhos atuais. A gente pode fazer um comparativo. Quanto aí às ferramentas novas para modelagem, uma ferramenta de destaque, né, a possibilidade de criar mais combinações de atalhos, né? Nós estamos aí praticamente elevando ao quadrado a quantidade de combinações possíveis para os atalhos do modelo, né? Então, não só para o modelo, mas para o desenho também. Então, isso aí oferece ao usuário a possibilidade de trabalhar mais com o teclado do que com as ferramentas com os ícones, por exemplo, se assim for o desejo do usuário. Temos também a ferramenta de pesquisa, né, ou Quick Launch, que fica localizado na parte superior direita do modelo, que é uma forma de pesquisar por comandos, caso o usuário não esteja encontrando. É uma forma direta, né, de digitar o nome do comando, ele vai te dar as opções possíveis para aquele comando. Então, mais uma opção para iniciar um comando, tanto no modelo quanto nos desenhos. Aqui uma modificação, uma alteração do comportamento do snapping no modelo, que agora tende a selecionar pontos que estão apenas visíveis. Nesse caso, a gente consegue selecionar todos os pontos das peças, mas a partir do momento que a gente liga a visualização renderizada, os pontos
não visíveis não podem mais ser selecionados, né? Isso facilita aí, em alguns casos, a obtenção de um ponto e não pegar um ponto errado, por exemplo. Temos também aí uma novidade na questão nas linhas de construção utilizando círculos, né? Que podemos aí traçar linhas paralelas à circunferência, né? Uma intersecção que cruze o raio e que chegue na circunferência pode ser feita aí agora de forma paralela a essa circunferência. A intersecção de círculos de construção também é possível obter esses pontos, né? Então, é mais um recurso aí para quem utiliza estruturas, né, que vão ser desenhadas conforme círculos de construção. A questão da numeração é uma parte importante do programa que evoluiu no sentido de não permitir mais que peças que tenham essa sobreposição de marcação sejam marcadas. No arquivo de log da numeração vai ser mostrado quais as peças não estão sendo numeradas e para o usuário verificar, né, a forma de corrigir isso, seja trocando a série de numeração ou alterando mesmo, aumentando a série, né, porque às vezes as séries se colocavam uma sobre a outra, então era um problema. O catálogo de componentes, como eu já falei, ele sofreu uma reorganização. Todos os elementos agora estão localizados no catálogo de componentes, não só os que já estavam, mas as macros, as extensões que são instaladas são agora todas listadas, todas ficam disponíveis nessa janela direita, né? Normalmente situada à direita. Também tivemos aí uma inclusão de uma categorização das conexões por tipos de estrutura. Esse é um padrão local, né, que nós desenvolvemos, mas o usuário também pode configurar, pode modificar essa árvore de itens conforme a necessidade. Uma outra ferramenta importante é a utilização de componentes selecionados. À medida que o usuário vai evoluindo no modelo, ele pode fazer uma seleção em uma determinada área e utilizar a opção de mostrar componentes utilizados, né, que também está disponível no catálogo de componentes. Dessa forma, os componentes que estão sendo utilizados na estrutura vão ser mostrados, né, somente eles vão ser mostrados na janela de componentes, permitindo aí uma fácil edição, né, desses componentes. Outra melhoria foi assim, a facilidade agora de criar a pré-visualização de modelos, né? Através de um comando simples no modelo, é possível gerar essa imagem de pré-visualização para que seja disponibilizada ao usuário no momento em que abre o modelo, no momento em que escolhe o modelo para abrir. Contorno de peças selecionadas facilita aí o usuário a identificar as peças que estão sendo selecionadas, mesmo que elas não estejam visíveis. Então, esse contorno adiciona informação aí na modelagem, mesmo que esteja renderizada, para que as peças sejam mostradas de uma maneira mais clara. Bom, temos também novidades no organizador de modelo, mas antes vou explicar um pouco o que é esse organizador de modelo, porque muita gente não usa um organizador, não conhece, ou se já utilizou ainda não sabe exatamente o que ele pode fazer. Ele é basicamente uma evolução do gerenciador de fases. O gerenciador de fases vem desde as primeiras versões do Tecla, era uma forma de trabalhar como se fossem layers, ou como se fossem lotes do modelo, e ele evoluiu para uma janela muito mais completa, muito mais cheia de possibilidades, né? Hierarquias, a organização do modelo pode ser criada de uma forma mais organizada, né? Não só uma linha de fase, mas uma árvore de itens, e também pode ser combinado com outros tipos de categorização, por exemplo, tipos de perfis, né? Nessa estrutura. A gente tem aí uma categorização por níveis e por tramos, né? Por tramos de montagem da estrutura, e também temos por tipos de perfis. Nós temos aí uma forma de por exemplo, fazer uma seleção, né, combinando essas duas seleções e obter um relatório mais preciso, né, de cada das peças mais especificamente. Então, também através do organizador é possível criar listas de materiais em tempo real, né, para que o conteúdo selecionado no modelo já reflita uma lista de material
que vai ser mostrada na tela. E o usuário tem a opção de exportar essa lista para o Excel, por exemplo. Então, como principais itens, como principais novidades do organizador, nós temos a criação automática dessas subcategorias, usando filtros do modelo, para facilitar, né, a criação dessa árvore, visualização de grupos de elementos por cores e separação de elementos por níveis. Vamos entrar em detalhes agora. A criação automática de subcategorias é mostrada com mais detalhes nesse pequeno vídeo. Nós temos aqui um modelo que já tem algumas características lançadas nas peças, como um atributo definido pelo usuário, por exemplo, e aí essa categoria a ser criada vai levar em consideração o status de fabricação dessas peças. Nós vamos fazer uma seleção por tipos por peças que tenham como característica um campo de status de fabricação, com alguma informação já lançada no modelo. A lista padrão vai ser o status dessa fabricação. Nós vamos ver que ele vai trazer as informações do modelo para a árvore, vai criar subcategorias nesse organizador para que todas as peças, dependendo do estágio de fabricação delas, o estágio de detalhamento também pode ser, possam ser mostradas. A organização de objetos por cores facilita a organização, a visualização do trabalho, né, do andamento do trabalho, seja ele de detalhamento ou de fabricação, mas ele pode representar na tela com mais detalhes, com mais facilidade, o que acontece com o modelo no dia. Aqui no caso nós vamos criar uma outra categoria, fazer a seleção por também status de fabricação dos conjuntos, e na sequência os objetos serão mostrados na tela conforme o status, né? Eles serão organizados não por classes, como está aí do lado esquerdo, mas eles vão ser organizados por status de fabricação. Isso sem mudar a classe, né? Isso sem alterar a classe do modelo, as classes das peças. Uma vez criada a lista de peças, né, as categorias das peças, nós podemos criar grupos de acordo com o estágio de fabricação. Isso pode ser facilmente alterado na lista, nas categorias, né? E esse grupo, ele vai ser agora, os grupos vão ser definidos por cores, e no modelo agora a gente tem o estágio de fabricação por lotes. Definição de nível pode também ajudar muito na criação das hierarquias, da árvore de elementos no modelo, no que diz respeito aí aos níveis ou cortes, né? Então, a definição por níveis facilita, né, pelo reconhecimento dessas coordenadas, né? Ele reconhece os elementos que estão em cada um dos níveis e já adianta a etapa de seleção desses elementos. Digamos que a gente tenha começado o modelo e não definido ainda as categorias, isso pode ajudar. Ele tem os elementos, na sua grande maioria, vão entrar nos níveis corretos, alguns elementos que atravessam vão precisar ser definidos qual é o nível que vão pertencer pelo usuário. Algumas novidades também no gerenciador de tarefas, onde nós conseguimos inserir o cronograma dessa fabricação, do modelo, né, do detalhamento da fabricação. Alguns campos foram adicionados, opções de cópia das atividades também. Então, isso aí dá mais opções para que o usuário interaja no modelo com o cronograma e o gerenciamento dessa montagem no modelo, por exemplo, sem necessidade de um programa externo. Outra opção também do usuário que trabalha com Vico, que é uma outra solução da Trimble para planejamento e gerenciamento da construção, pode também, através de um plugin, pode ser diretamente do modelo exportada e importada a informação num cronograma do Vico. Bom, agora vamos entrar no item específico de estruturas de concreto armado. Muito foi pedido, muito foi falado nos últimos meses, no último ano, para desenvolvimento do Tekla em várias questões para a estrutura de concreto armado. Então, aí temos algumas novidades para essa versão, muitas novidades no que diz respeito aos desenhos, ao detalhamento de armaduras, por exemplo. Vamos entrar agora nos detalhes. Organização de etapa de concretagem também ganhou melhorias, mas o destaque mesmo está com as novas extensões que trazem mais facilidade aos desenhos, à geração dos desenhos.
Bom, mais uma vez, aqui temos o organizador, como ele pode atuar no modelo, como ele pode interagir com o modelo, separando as peças por níveis ou por tipo de elemento. Então, essa é uma opção interessante para quem trabalha com estruturas complexas, para separar a estrutura em blocos, não, ou em seções pré-definidas. Aqui nós temos uma demonstração de como pode ser feita a separação de fase de concretagem, por exemplo, tipos de concretagem para obtenção depois de volumes ou os diagramas. Através de um diagrama, de um formato já pré-definido, a gente consegue, por exemplo, de uma estrutura, separar o primeiro nível, criar um desenho que já esteja de acordo com o modelo, por várias configurações 3D ou 2D, temos aí a possibilidade de sempre estar com a mesma informação do modelo. As listas correspondem ao que está na tela, correspondem à estrutura selecionada, e a informação é sempre obtida de forma bem prática, porque as peças têm informação, elas não são peças extraídas do modelo sem informação, você pode, em uma a uma ou por um bloco de seleção, indicar todas as informações das peças. Criação de cortes e vistas também, ela é bem prática, direto no desenho, porque está vinculado com o modelo, você tem essa informação sempre à disposição. Então o desenho ele fica, é uma forma prática, né? A edição ela é bem intuitiva, né? Há necessidade sempre do usuário acrescentar informação, dependendo da necessidade, mas é bem importante isso. Importante a questão do vínculo com textos, que nós iremos mostrar mais no final da apresentação, que é mais uma novidade do Tecla. Então, esse aí é um desenho que foi gerado a partir do modelo por etapas de concretagem. A criação de outros desenhos pode ser bem simples, copiando esses desenhos ou clonando eles, para que depois a gente ajuste as vistas no desenho. Filtros podem ser utilizados no desenho para mostrar somente o necessário. A informação também é obtida diretamente por nota associativa, por exemplo. Ela traz um volume do concreto, traz a informação direta. A edição com as ferramentas de cota é bem simples, né? Ferramentas bem diretas, a edição de cotas podem ser utilizadas, e o desenho ele é finalizado, né? A edição é finalizada num prazo relativamente curto, né? Dadas as ferramentas, né, de edição que estão disponíveis. Informações de elevação também são possíveis de se obter. E uma informação importante é a revisão. Quando há uma revisão no modelo, a peça ela é automaticamente marcada nos desenhos, na região ou na informação que foi alterada. E a plotagem agora na versão nova ganhou uma funcionalidade bem interessante da plotagem em lote dos desenhos, em formato PDF também está bem automatizado. E está bem intuitiva essa nova interface, né? Inclusive agora com a opção de montar o formato em vários formatos menores, se for o caso, se há necessidade de se compor esse formato em vários formatos menores. Bom, também temos uma novidade na questão dos tipos de elementos que podem ser lançados no modelo, por exemplo, superfícies, né? Elas estão com esse novo elemento, que pode ser interessante para a modelagem de geometria de concreto, ou mesmo para uma obtenção da área de forma dessas peças. São elementos específicos com que podem ser depois obtida informação dos relatórios, né? Temos aqui o item importante, que é a atualização das extensões para o concreto armado. São extensões que estão disponíveis na Tecla Warehouse, né? No final dessa apresentação iremos mostrar mais detalhes sobre como obter e como instalar essas extensões. E a primeira delas é o Detailing Manager. É uma forma automatizada de lançar armaduras em uma seleção de peças definidas regras, né? Definidas propriedades dos componentes. O usuário pode definir que as peças, dependendo da informação, vão ter tratamentos diferentes. As armaduras são lançadas de acordo com essas regras, de acordo com filtros, né? Então, podemos configurar o tipo de armadura, quais os componentes já existentes do Tecla vão ser utilizados. Podemos também compor novos, para que sejam adaptados aí à necessidade. Assim como no próprio Detailing Manager também podemos carregar configurações. E agora a janela do Detailing Manager, ela traz uma
uma série de abas com filtros, né, que são criados de acordo com a necessidade, e o usuário pode definir para cada um dos filtros, né, para cada um das seleções, o que vai ser realizado, né, que tipo de armadura, por exemplo, se é pilar vai ter um tipo de componente, se é viga vai ter outro, se o pilar atende uma certa... o pilar está dentro de uma condição vai ser outro, né? Temos a opção de clicar item por item, ou o mais interessante, que é depois de lançar a estrutura, né, toda a geometria da estrutura, a gente fazer uma seleção geral e pedir para lançar as armaduras dos objetos selecionados. Isso aí ganha um tempo interessante na hora de fazer a modelagem, porque ela vai, não há necessidade de criar peça uma a uma ou copiar as armaduras de objeto para objeto. O Form Face Creator é uma outra opção, uma opção mais avançada de criação de obtenção de geometrias de peças e obtenção de área de forma, uma forma mais específica, né, que nós podemos obter, né, as peças, as áreas de forma do modelo, né, separando para cada um dos elementos. Um exemplo de utilização do tecla para concreto armado, a definição das formas, as armaduras e o capeamento. Então, a concretagem. Então, nós temos como, dentro dessa estrutura, usando o Form Face Creator, definindo aí os lados da forma, né, se é fundo, se é lateral, quais os tipos, quais os materiais, quais as informações que nós vamos adicionar. A seleção ela é bem simples, diretamente no objeto um objeto do tipo de concretagem, né, e ele reconhece quais são as áreas, quais são os pontos que ele precisa adicionar essa forma, esse material. Dependendo das fases de concretagem, nós podemos ter divisão, né, também do material da forma, né, para que obtenhamos aí a forma específica para um piso, necessariamente. As bordas, as laterais são bem definidas também com o Form Face Creator, de acordo com os elementos já lançados. E, mais uma vez, o Organizer aí sendo utilizado para a obtenção dos elementos por tipo agora de elementos, né? Colunas, lajes, escadas, paredes podem ser selecionadas de uma maneira bem simples, né, para depois serem aplicadas as formas, as laterais, o material dessa forma de uma maneira bem mais direta. Temos aí o modelo completo com o lançamento de forma que pode ser feito caso por caso, utilizando a ferramenta de seleção do Organizer. Temos aí a possibilidade de definição dos tipos de materiais também, né? Uma categoria foi previamente criada para separar os tipos de material usado nas formas, né? Sarrafos, podemos colocar compensados, laminados ou outro tipo de forma para que o modelo, né, contenha a informação correta, né? Caso seja necessário fazer um levantamento, né, caso seja necessário fazer um levantamento por tipo de material. E todo esse material que é gerado via Organizer pode ser exportado, pode ser configurado para que o usuário possa gerar relatórios, exportar essa informação e emitir num formato diferente, no formato PDF ou do Excel, por exemplo. E aí a separação por níveis, que é possível com o Organizer, utilizando a visualização com perda de foco, né, que não renderizada do teclado, você consegue perceber bem aí o que está acontecendo com o modelo, quais são os níveis, né? E aí a separação por tipo de material, que também é possível. Uma outra novidade, uma outra extensão que foi lançada agora e tem muita informação interessante para ser passada é o Wall Layout. Não é o nosso foco nessa apresentação entrar em detalhes nesse Wall Layout, é uma ferramenta bem completa para lançamento de parede sanduíche, né? Como a gente reconhece que aqui ainda o uso desse tipo de parede ainda não é tão relevante, né? Nós não vamos focar nele, mas mais informações nós podemos passar depois do webinar. Mas é uma ferramenta bem interessante de se checar para quem estiver envolvido nesse segmento. O que nós encontramos aqui de informações das mais interessantes foi as melhorias para o lançamento de vigas contínuas
e depois o detalhamento de armaduras dessas peças, né? Na Warehouse nós temos essa nova extensão, que é uma extensão que foi desenvolvida pela Índia e agora foi disponibilizada para o mundo inteiro. A gente pode acrescentar ao Tecla 2016 e alguns problemas que aconteciam com a versão nativa do Tecla foram corrigidos utilizando essa nova versão agora. Então é possível fazer a seleção de múltiplas colunas, múltiplas vigas e compor a viga contínua de acordo com as barras, né, de acordo com os grupos de barras necessários. Então é bem simples, ela lança as barras no modelo e a gente pode avançar para o estágio posterior, que é o detalhamento dessas armaduras e das formas também, mas o detalhamento de armaduras evoluiu bastante, né, assim como todo o componente das barras principais, os estribos evoluíram bastante, através do Draw Rebar Pullouts e do Rebar Pullout Picture and Marking, duas extensões também na Warehouse, que estão disponíveis para a nova versão, que agilizam aí o detalhamento, né, e a extração de detalhes das barras nos desenhos. Na sequência vamos ter uma demonstração sobre como essa utilização dessa ferramenta, né, uma viga já previamente lançada com a ferramenta de viga contínua. Agora vamos efetuar a numeração dessa peça, dessa viga contínua. E na sequência o desenho vai ser já realizado com a pré-configuração, né? Já uma configuração que escolhida, né, pela Tecla para lançar esse modelo, para lançar essa viga no desenho. Tínhamos previamente uma limitação dos detalhes das armaduras, né, que basicamente o desenho era feito dessa forma, e cada um dos detalhes das armaduras tinha que ser feito um a um, né, a extração de detalhes um a um, e nós, com várias conversas com o pessoal de desenvolvimento e também com definição dos nossos padrões, né, e entendimento dos nossos padrões, vimos que nessa macro nós conseguimos resolver esse problema, né. Não só isso, mas o dimensionamento de grupos de barras também é possível usando uma ferramenta bem simples, né, podemos acrescentar. São coisas que podemos acrescentar no padrão da vista, porque já sai acotado dessa forma, né? Isso vai agilizar bastante o trabalho com o detalhamento de vigas de concreto. Temos então aí agora a seleção das barras que nós vamos acrescentar os detalhes. Podemos selecionar todas ou fazer uma seleção das barras principais, depois dos estribos, por exemplo, para organizar o lançamento desses detalhes no desenho. As ferramentas vão estar disponíveis ali no catálogo de componentes, o novo local onde as extensões são instaladas pelo programa. Primeiramente, o Draw Rebar Pullouts vai extrair automaticamente todas as peças, todas as armaduras selecionadas no desenho, com uma pré-configuração. Cada uma das barras tem uma configuração própria, tipos de linha, informação, a anotação dessas barras pode ser alterada com a outra ferramenta que é o Rebar Pullout Picture and Marking, que já vai estar disponível também no catálogo de componentes. Da mesma forma, podemos clicar em uma barra apenas e extrair o detalhe delas, o detalhe dessa barra. O Draw Rebar Pullout nada mais faz do que automatizar a extração dessas barras usando o Rebar Pullout Marking, para que o usuário não tenha que fazer seleção por seleção de cada uma das barras. Então isso aí traz bastante benefício em questão de tempo de detalhamento nos desenhos. Passamos então para novidades específicas para o segmento de estruturas metálicas. Ainda vamos falar sobre novidades para os desenhos, né? Temos mais novidades para os desenhos de detalhamento ao final, novidades para o compartilhamento de modelos. Agora um pouco mais sobre as novidades para as estruturas metálicas. Melhorias para exportação CNC e soldas, né? Além de novas extensões, foram o foco, né, desse desenvolvimento dos últimos meses. E para o caso de CNC, principalmente arquivos de comando numérico para tubos, né, tivemos aí o avanço de permitir que todas as conexões de tubo do modelo possam ser exportadas, não só os formatos da HGG, somente chanfros que ainda dependem de ferramentas da HGG. Então, desenhos de tubos podem ser mais facilmente exportados para o maquinário CNC. Melhorias também no arquivo de comando numérico das peças metálicas, no que diz respeito aí à marcação das peças, a geração desse estampo na peça, né? Temos possibilidades de mais possibilidades para configurar esse estampo. Aqui uma pequena demonstração sobre
como essa ferramenta pode auxiliar. Acessando o novo menu Arquivo, nós acessamos a opção de exportar o arquivo CNC e as configurações de marca, de contorno ganharam mais opções, né? Definimos os filtros, primeiramente os filtros das peças que queremos exportar a marcação, definimos a borda, né, que ela vai ser mostrada na peça, e aí os novos campos estão disponíveis nessa aba da exportação de CNC, com mais informações sobre o posicionamento dessa marca nas peças. Alguns clientes reclamaram que essa marcação era muito rígida, o controle dela, não tinha como reposicionar na peça, às vezes outra informação era necessária naquele local. Então agora nós podemos controlar um pouco mais esse posicionamento da marcação. Através do filtro selecionamos e vimos que na geração do arquivo, na visualização do arquivo CNC, as peças, inclusive do scribe, das peças que chegam, também está disponível numa posição já pré-definida. Uma outra novidade interessante para a exportação de arquivos CNC é o reconhecimento da circunferência pela distância até a corda, né? Temos aí como definir a tolerância, dependendo de como é feito o furo, de como é modelado esse furo, e nós podemos exportar essa subtração de material de acordo com a tolerância que nós definimos, né? No primeiro caso, sem nenhuma tolerância, ela vai ser definida, vai ser exportada da maneira como está no modelo. A segunda opção seria a exportação desse mesmo arquivo já com uma tolerância que cubra o primeiro caso, né, mostrado na tela. Hoje nós podemos ver agora no detalhe que foi reconhecido como um círculo na exportação. O último caso, então, vamos aumentar mais ainda a tolerância da exportação do material, dessa circunferência, para que ele reconheça a última corda, a última distância até a corda, também como circunferência. E aí o detalhe vai ser atualizado para um furo oblongo, por exemplo. O cabeçalho do arquivo de comando numérico também pode ser agora customizado, dependendo da necessidade do usuário. Antes nós não tínhamos controle sobre nada do cabeçalho, agora nós temos, definindo os campos que são necessários, a ordem deles e também campos definidos pelo usuário, né? Informações para arquivos com comando numérico podem ser melhor controladas agora. A representação de soldas melhorou bastante na nova versão, com a possibilidade de mostrar só os cordões de solda e sem a indicação das soldas, que às vezes poluíam muito o modelo, dependendo da quantidade de solda. Então é possível agora só mostrar os cordões e não mostrar as soldas no modelo, e não mostrar a indicação no modelo. No desenho também foi acrescentado esse cordão de solda, o que traz aí a possibilidade de obtenção dessa informação de uma maneira mais prática nos desenhos, e desenvolvimento de soluções, por exemplo, para a rastreabilidade dessas soldas, né? Quando há necessidade de muitas soldas no modelo e no desenho essa informação estava um pouco restrita, agora é possível desenvolver uma solução para que as soldas inseridas no modelo venham no desenho, sejam gerados relatórios no desenho com mais informações, por exemplo, de controle de inspeção e marcas de solda de acordo com cada desenho. É possível agora com essa nova visualização. As extensões para a estrutura metálica ganharam novas funções e novas extensões foram adicionadas também. No caso, as estruturas steel frame, por exemplo, ganharam essa extensão que facilita o lançamento dos painéis. Aqui nós temos um exemplo que mostra o lançamento de um painel de forro, por exemplo, mas que pode ser feito também para as laterais, aberturas. E definindo esse contorno, definindo os materiais, através de uma poligonal no modelo, ele vai preencher com a informação que é presente na janela. A edição desses materiais também é bem simples, né? No modelo nós podemos alternar entre a seleção de objetos dentro do componente, para que, por exemplo, criamos aí aberturas, como vai ser mostrado agora.
Temos a possibilidade de eliminar algum dos trechos desse elemento para que aberturas, passagem de algum tipo de material possa ser feito. O material do forro também, do revestimento desse painel pode ser alterado ali na caixa de configurações do elemento, que permitindo aí uma extração de relatórios bem precisa, né, bem fiel aí à realidade. Torres de transmissão também ganharam elementos novos. É interessante checar as novas conexões para desdobramento de chapas e outras funções para obtenção de chapas com mais de um plano de dobra, né, que podem auxiliar na modelagem de elementos complexos de conexão das peças, né. Isso tudo na warehouse, pode ser feito o download na warehouse, para que adicione essa possibilidade ao Tecla. Uma ferramenta interessante que foi atualizada também, já está disponível para 2016, era uma ferramenta para contra-flecha, né? Temos aí a definição dessa ferramenta também, foi atualizada para a versão nova, então basta fazer o download na warehouse. E a nossa macro desenvolvida aqui no Brasil de treliças planas, né? Tivemos aí a parceria com um escritório local de desenvolvimento de ferramentas para o Tecla, para gerar esse componente, que também está disponível na Warehouse, que agiliza o lançamento de treliças planas, né? A janela de configuração é a que é mostrada na tela, podemos definir quais os perfis dos banços e das diagonais montantes, e com mais algumas configurações, conseguimos chegar no resultado que é mostrado agora. O lançamento completo de uma treliça a partir de 2 pontos, incluindo as conexões. Passamos agora então para novidades para arquitetura, engenharia e construção, que dizem respeito basicamente à interoperabilidade do Tecla com outras soluções de arquitetura, de instalações, e vão ser esses os detalhes, né? O gerenciamento de modelos de referência, que foi bem melhorado, né? Gerenciamento das mudanças de arquivos IFC, arquivos de outras soluções, né? Soluções BIM no mercado. E começando então com o gerenciamento de modelos de referência, que está bem mais simples, está bem mais completo, foi atualizado nessa versão, com mais ferramentas para organizar o trabalho, organizar os modelos por camadas, por lotes, né, de modelos de referência. Temos como definir nessa janela modelos, pontos de coordenadas de inserção, rotação do modelo, a escala, né? Layers, inclusive ele reconhece layers que vêm, por exemplo, do AutoCAD, ele reconhece esses layers aqui nessa tela, então é fácil de controlar o que é mostrado na tela, o que não é. Então a melhor opção para trabalhar com modelos de referência, ou desenhos 2D do AutoCAD, ou desenhos PDF, é essa opção de gerenciamento de modelos de referência, que agora está disponível na versão 2016. Temos aí uma nova identificação possível através do organizador também, que diz respeito aí, que corresponde aos níveis utilizados em outras ferramentas. Então, a organização, a informação pode ser exportada para essas ferramentas de uma forma que seja reconhecida lá e que, enfim, o trabalho, né, não se perca, né, o trabalho de identificação não se perca na passagem dessa informação. O gerenciamento de mudanças de arquivos de outras soluções BIM, de arquivos IFC, é bem importante, porque é bem comum a ocorrência de revisões no projeto. Então, acontece muito de a gente precisar acrescentar um modelo mais de uma vez. Então, esse gerenciamento de mudanças traz aí a possibilidade de controlar o que aconteceu com cada uma das peças. Ele, no ato da importação, ele vai trazer essa lista de modificações e a gente compara com o que aconteceu antes. Essa é uma demonstração de como que essa ferramenta funciona. Aqui já temos o modelo IFC previamente importado, né, com os objetos nativos, basicamente uma casca, né, mas com informação, mas que não são objetos do Tecla, não são objetos do Tecla e que, para que sejam retrabalhados no Tecla, sejam, por exemplo, acrescentada a armadura desses objetos ou feita alguma conexão entre as peças, né, precisam ser convertidos. Temos a opção de converter o IFC para objetos nativos do Tecla e temos aí a possibilidade de checar o que aconteceu com cada uma das peças. Nesse primeiro caso, todas foram convertidas como pilares, né? Temos a opção de controlar essa conversão também, dependendo da opção escolhida na lista.
Temos um segundo caso de conversão, em que os objetos dos elementos de laje, eles foram convertidos, também como lajes, nesse caso, também todos foram, nessa cor, representados na cor verde, foram convertidos. Temos um terceiro caso, em que um elemento de escada, né, é selecionado, 2 elementos de escada são selecionados para que faça a conversão. Nesse caso, houve um problema na conversão. Nós podemos gerenciar esses problemas, esses problemas de conversão diretamente na lista e escolher o que nós vamos fazer com esses objetos, né? Por alguma complexidade não identificada, ele não foi convertido, mas nós podemos converter como objetos do tecla, como outras formas, ou, enfim, tomar uma providência para que ele possa ser, o detalhamento prossiga. Esse aqui é um comparativo do que acontece normalmente com as revisões dos modelos de referência que vêm para o tecla. Então, é possível comparar todos os elementos do modelo no tecla, nos elementos estruturais, o que acontece em relação às suas mudanças, né? Mudança de geometria, se são adicionados, apagados. O único elemento que não pode ser gerenciado pelo tecla é a questão do grid, né? Talvez pela relevância do grid ou pela relação do grid com o projeto, então não é um elemento a ser, e também pela diferença de linguagem entre as várias soluções, é uma ferramenta que precisa ser modificada manualmente. Mas, com exceção do grid, todas as ferramentas, todos os elementos principais, as armaduras, as vigas, tudo que vier do modelo de referência 3D, por exemplo, em FC, pode ser comparado em relação às revisões. Aqui uma novidade interessante para escritórios de engenharia que trabalham com um projeto básico, né, ou que elaboram feed, por exemplo, é a marcação preliminar das peças que são lançadas no modelo, por exemplo, pelo uso da licença de engenharia, né, que antes não era permitido fazer a marcação, que é uma função exclusiva das licenças de detalhamento. Agora é possível fazer uma marcação preliminar. Essa marcação é feita diretamente no modelo, que é lançado na licença de engenharia. Com uma ferramenta já embutida no programa, nós temos aí a opção de criar prefixos, né, de criar regras para cada um dos tipos de peças, baseado nos filtros, né? Temos aí uma pré-definição que vai marcar colunas, vigas, fundações, painéis, blocos de fundação, painéis, através do prefixo e um sequencial. Temos aí, então, a possibilidade de caracterizar, nomear as peças, né? E aí gerar os relatórios, seja pela lista nativa do tecla, seja por uma lista agora do organizador. Temos a possibilidade de criar um conjunto de campos específico para cada uso, do modelo, né? Cada nível de utilização do modelo. E a exportação do Excel é bem simples. Esse botão, ele exporta basicamente o que está no conteúdo do organizador para o Excel, já abre o Excel e já exporta, né? Uma vez estando essa lista no Excel, por exemplo, nós podemos configurar os campos necessários, fazer as alterações necessárias e com a ferramenta, salvando essa planilha, mas com a ferramenta de importação da lista do Excel num desenho tecla, nós podemos obter essa informação disponível, podemos ter essa informação disponível no desenho do tecla. Importação da lista do Excel, da forma como ela foi salva. E agora ela está aí, independente do layout, do template que é usado no formato, ela pode ser acrescentada como um bloco adicional, uma lista adicional, e pode ser redimensionada, pode ser posicionada aí com mais liberdade dentro do formato, né, correspondendo aos elementos que foram selecionados no modelo. Então, nós podemos dizer que o Tecla Structure é a melhor opção, né, quando queremos aí uma modelagem com alto nível de detalhamento, né, e detalhar essas estruturas, as conexões com o maior nível de detalhamento possível. Mas o que é esse nível de detalhamento, né? Nós temos uma definição de que quanto maior esse nível de detalhamento, maior é a informação contida no modelo, maior é a fidelidade nesse modelo com que vai ser construído. E o Tecla está situado aqui.
Agora, temos novidades também para compartilhamento de modelos. O Model Sharing é uma solução da Tecla, da Trimble, agora para compartilhamento de modelos do Tecla, isso só modelos Tecla, não necessariamente de outras disciplinas, mas a informação de sincronização agora ela é mais fácil de visualizar, né? Temos aí como checar os elementos que vieram de um modelo externo, de outro usuário. As opções de sincronização, basicamente, após iniciar o modelo do Model Sharing, vão estar disponíveis ali próximo ao menu arquivo, né, ao canto superior esquerdo da tela. Como já falei, a questão, as mudanças, né, é um item interessante, né? Como temos muitas pessoas trabalhando nesse mesmo modelo, nesse mesmo projeto, né, através do Model Sharing, e muitas mudanças acontecem, peças são adicionadas, modificadas, deletadas, então essas mudanças estão disponíveis aí conforme as mudanças ocorrem. O painel de notificações do Model Sharing ganhou melhorias, né? Temos como pesquisar as peças que foram mudadas, as deletadas, quem fez essa modificação, e temos aqui no botão, no canto superior esquerdo, a quantidade de alterações que são necessárias para serem sincronizadas com o modelo do nosso programa, por exemplo, com o de outros usuários. E o histórico de alterações traz as informações conforme a necessidade. Depois de uma etapa de modelagem, por exemplo, de que o usuário passa essa informação, nós podemos obter o que aconteceu com esse modelo, o que aconteceu durante essa importação. E também tivemos um aumento da performance de 6 vezes a 10 vezes, dependendo do caso, o que pode ajudar muito aí a execução de trabalhos com o Model Sharing. O Model Sharing, então, é uma alternativa ao multiusuário. A empresa pode obter a licença do Model Sharing de uma forma bem simples através do nosso departamento comercial, para que possa utilizar, em vez do Model Sharing, em vez de um compartilhamento do mesmo modelo, da mesma base de dados, uma forma mais inteligente de trabalhar na nuvem, que é o Model Sharing, que é essa opção da Tecla. Então, agora podemos falar das novidades para desenho de detalhamento. Novidades específicas e genéricas do desenho de detalhamento que atendem todos os segmentos, né? Temos a biblioteca 2D que foi acrescentada, temos alinhamentos de textos, achuras também, a representação foi bastante trabalhada e foi melhorada, e cotas também tivemos algumas melhorias. A biblioteca 2D, antes um plugin que era instalado à parte a partir da Tecla Warehouse, né, ou da antiga Extranet, e agora temos aí embutido na versão 2016 do Tecla. Então nós temos um banco de blocos, né, que são compostos, que podem ser compostos no Tecla e é reaproveitado para um projeto, para um modelo ou para todos os outros, né? Então, detalhes de conexões, detalhes de bases, detalhes de informações de algum procedimento para construir um determinado trecho da obra, alguma informação que seja repetitiva, que não necessite que não necessite de modelar no modelo, mas possa ser facilmente inserida, pode ser feita agora através da biblioteca 2D. Aqui uma pequena demonstração. A biblioteca está disponível ali no canto superior direito, bem próximo ao catálogo de componentes. Então, a organização dessa biblioteca pode ser feita por pastas internamente ao Tecla. E aí, os detalhes 2D, os detalhes que não têm vínculo com o modelo, anotações, podem ser acrescentados ao desenho conforme a necessidade. Esses detalhes podem ser, eles ganham o padrão do desenho, podem ser explodidos, inclusive retrabalhados. A informação que é obtida pela inserção pode ser editada. E aqui a questão do alinhamento, né? Muitas vezes nós nos deparamos com muitas informações no modelo, muitas informações no desenho, perdão, que podiam estar numa aparência um pouco melhor. Então agora essa ferramenta de alinhamento de indicações, de anotações no modelo pode auxiliar a quem precisa de um pouco mais de clareza ou de uma questão estética também do desenho para organizar.
Uma novidade bem interessante é a possibilidade agora de utilizar arquivos externos de texto, arquivos do Word, por exemplo, nesse formato RTF, que é um arquivo que pode ser editado no Word, pode ser criado da mesma forma que o arquivo nativo da Microsoft, mas que representa e que vai se relacionar com fidelidade ao que é mostrado no Word. Nós podemos acrescentar esse arquivo, então, no Tecla, através da ferramenta de inserção de textos externo. Aqui nós temos um caso do padrão atual, mas vamos ver a diferença, né, que isso traz, né, quando se utiliza um arquivo de texto externo. O arquivo de texto precisa estar pré-definido, precisa estar salvo, e agora nós temos a opção de vincular, né, deixar esse arquivo de texto vinculado ao Tecla. Esse arquivo de texto pode estar numa pasta da empresa, padrão, por exemplo, digamos que seja um padrão para todas as obras, para todos os projetos, então ele vai facilitar muito aí a inserção dessas notas. Tá? Mas ele pode também ser editado, né? Clicando 2 vezes nesse arquivo, a gente acessa diretamente o conteúdo do Word e a gente pode fazer as edições. As edições consideradas incluem cores, incluem as fontes, se estão em negrito, o tamanho das fontes, todas são respeitadas aí no ato de importar esse arquivo para o Tecla. Uma vez salvando e atualizando essa referência no desenho do Tecla, nós temos aí a representação fiel ao que foi feito no arquivo do Word. Incluindo cor, incluindo as fontes diferentes e os tamanhos. Outra novidade interessante, com cópias de offset foram facilitadas com ferramentas específicas para isso, e também as achuras, que agora tem a possibilidade de escondê-las, né, atrás de objetos, né, atrás de sólidos que reconhecidamente estão realmente na frente do modelo. Você pode fazer você esconde essa achura agora com essa opção de esconder a achura no desenho. A Ashura também ganhou uma melhor representatividade a partir da versão 21.1, foi agora ratificada na 2016. E também agora melhorias na obtenção dos pontos no desenho, né, que agora conseguimos obter pontos de linhas, de cotas e também de linhas de marcas, né, das marcações de linha de chamada. As cotas também ganharam melhorias na manipulação dos textos, quando temos cotas texto muito em cotas apertadas, por exemplo, falta de espaço, nós temos aí a possibilidade de criar essas linhas de chamada nas cotas, para que o usuário ajuste, né, manualmente aí caso a caso. Né. Linhas de contorno e linhas personalizadas, tipos de linha personalizados podem ser criados a partir da extensão que está disponível na tecla Warehouse. Né. Podemos criar esses padrões de linhas específicos através da ferramenta que é mostrada agora. Nós podemos definir o início e o fim da linha, o elemento que representa o padrão da linha, no meio da linha, e uma eventual borda, né, uma eventual linhas de extremidade também, linhas paralelas de extremidade. A partir da biblioteca de símbolos, nós podemos definir esses elementos e criar no desenho, diretamente no desenho, esses padrões de linhas. As propriedades dessas linhas são definidas diretamente na janela. Essa interface mantém o vínculo, então, à medida que vamos inserindo, podemos verificar, corrigir o padrão. Né? Se escolhemos algum item que não era o desejado, podemos diretamente no elemento que representa o trecho da linha a ser mudado, a gente consegue alterar. Isso pode ser interessante, por exemplo, para criar linhas de ruptura muito longas, né, dependendo estando com esse símbolo definindo o símbolo de ruptura, podemos compor essa linha de ruptura diretamente nesse editor de linhas.
Uma outra interessante atualização de extensão na internet para desenhos é a inclusão de centro de gravidade das peças ou dos conjuntos, né, que auxilia no posicionamento desse centro de gravidade quando há necessidade de se saber o ponto do centro de gravidade para içamento das peças, por exemplo, na montagem. Então é feito diretamente por essa extensão disponível na Warehouse para acrescentar no desenho. Temos aí a possibilidade de editar esse símbolo do centro de gravidade também pela biblioteca de símbolos, não é necessário deixar o padrão. E, finalmente, a importação de lista do Excel para os desenhos, como foi mostrado anteriormente, mas é possível exportar qualquer tipo de lista do Excel para os desenhos, aí tendo mais flexibilidade para posicionar os desenhos, por exemplo. Outras extensões disponíveis na Warehouse que foram atualizadas, a lista de malhas, a exportação de layers e configurações de tipos de linha para um arquivo DWG também auxilia naquela configuração de vários padrões de cores, de tipos de linha, de layer, que era realmente bem trabalhoso, agora está bem simples com essa extensão. As macros para Transmission Tower também foram, para a torre de transmissão também foram atualizadas, é interessante dar uma olhada. E dimensionamento de guarda-corpos, que é bem interessante para esse tipo de estrutura bem complexo para cotas, então, estão lá disponíveis na versão 2016. Bom, onde obter as extensões? Tecla Warehouse, warehouse.tecla.com. Basta ter um usuário em manutenção com a versão 2016 para que possa trabalhar com essas extensões, né? O download é feito diretamente na página. E uma forma atualizada de se instalar essas extensões no projeto, no modelo Tecla, é através do gerenciador de extensões. O gerenciador de extensões está disponível no catálogo de componentes, e agora ele traz uma lista das extensões que estão instaladas no modelo, né, ou no Tecla daquele usuário, não havendo a necessidade de fazer várias instalações, aquela quantidade enorme de programas na lista de programas do painel de controle, por exemplo, não é mais necessário. Então, o controle pode ser feito pelo usuário. O usuário pode escolher as extensões que ele vai instalar. Basta ele ter o acesso ao Warehouse, fazer o download, baixar o arquivo e fazer a importação da extensão. É bem mais simples, bem menos burocrático para que o usuário possa usar a extensão no Tecla. E, finalmente, novidades nos serviços que nós prestamos aqui no Brasil. Nós estamos aí acostumados a ver a Tecla trabalhando basicamente com o serviço de suporte técnico, treinamento básico e avançado, mas temos agora a inclusão, né, desse tipo de serviço de diagnóstico ou uma avaliação do caso do cliente, para que a gente monte um treinamento especializado e uma consultoria de implementação ou sessões técnicas conforme a necessidade do usuário. Para isso, consulte as condições do nosso departamento comercial. Finalizamos, então, a nossa apresentação. Esse é o momento que nós iremos verificar as dúvidas que nós recebemos. E agora eu passo a palavra novamente ao Rafael. Obrigado, Carlos, pela ótima apresentação. E espero que nossa audiência tenha gostado das novidades do Tecla Structures 2016. Também convido vocês a visitar o nosso site, tecla.com, para obter mais informações sobre nossas soluções BIM de projetos de estrutura metálica, concreto em loco e pré-moldado, além dos nossos serviços de implementação, consultoria e treinamento. Vamos para as perguntas. Quando foi lançado o Tecla 2016? Bom, o lançamento dessa versão do Tecla ocorreu em março, né? Nós estávamos preparando um material bem interessante para lançar, para mostrar para os clientes aqui, principalmente que estejam dos clientes brasileiros, né, com os problemas daqui. Então, talvez esse foi o período que levou do lançamento até agora, foi para pegar o material melhor possível para mostrar de uma maneira bem mais direcionada, né, ao nosso mercado. Ok, outra pergunta. Qual é o limite de teclas de atalho? Bom, o limite de teclas de atalho é basicamente a contagem das teclas do teclado, né? A contagem nós temos um teclado aqui, algumas teclas logicamente não dá para usar, por exemplo, delete ou inserção, não dá para usar, tudo bem, mas agora o importante saber agora é que nós temos esse limite, né, o anterior, elevado ao quadrado, então é uma quantidade de atalhos muito grande, né, que o usuário da tecla não está acostumado a ter pela necessidade de uso dos ícones, por exemplo, e agora o que eu posso dizer, não necessariamente o limite, mas que é bem grande esse limite, nós temos bastante combinações possíveis. Outra dúvida, como identificar as peças que não foram numeradas?
Bom, a numeração ela ocorre depois que o usuário lança as peças no modelo, então o programa já lança essas peças com identificação e durante o ato da numeração é feito um arquivo de log na pasta do modelo que o usuário pode acessar e verificar quais são as peças. Tá? E também através de, dependendo do caso, se ele vai extrair um detalhe de uma peça, essa peça pode não estar numerada e o usuário também vai reconhecer que teve um problema na identificação. Em qual parte do treinamento é coberto o organizador de modelos? Eu acho que essa pergunta, talvez você... Então, o organizador do modelo é visto na parte de treinamento avançado, onde nós cobrimos desde o modo antigo, fase, organizador por fase e organizador do modelo. Mais uma pergunta, é possível adicionar elementos de formas e escoramento no tecla? Sim, é possível. São ferramentas que estão sim, disponíveis no programa para se compor essas formas. Nós já tivemos até um desenvolvimento no passado que estamos trabalhando para liberar elementos de forma e escoramento no programa. Há ferramentas também na tecla Warehouse de um fornecedor bem conhecido aqui no mercado, que podem ser obtidas mais informações conosco depois pelos contatos de suporte técnico. É possível automatizar também as conexões entre elementos de concreto? Sim, a automatização, as conexões entre os elementos de concreto, ela é feita com AutoConnection, né, as regras de autoconexão que estão já disponíveis nas versões, desde as versões mais anteriores do Tecla, mais antigas do Tecla, e da mesma forma pode ser automatizada a criação de consolos, por exemplo, é possível, ou criação de peças simplesmente para cortar as bordas e criar uma viga contínua, por exemplo, é possível pelo AutoConnection do Tecla. As soldas do modelo podem ganhar uma marcação que seja vinculada ao conjunto, evitando a marcação global? Sim, ela pode ser feita dessa forma, agora com a possibilidade de marcação de obtenção da informação da solda no desenho, podemos sim obter marcações específicas para cada desenho. São campos que podem ser definidos pelo usuário. A marcação do tecla ainda é uma marcação global, por padrão, mas os campos definidos pelo usuário podem usar para contornar esse problema. Como mostrar esses contornos de peças selecionadas? Esse novo recurso. Tá, pelo controle de vistas, a propriedade de vistas, a gente tem como definir esse contorno das peças selecionadas, né? Nós temos que definir isso, temos que ligar e podemos entrar em mais detalhes, né? Depois da apresentação, entrando em contato para especificar exatamente onde é, né? A gente tá com o tempo meio apertado aqui para mostrar o detalhe, mas podemos sim mostrar mais detalhes sobre como ligar essa identificação. Como consigo importar meu arquivo Unifilad Torre de transmissão para o Tecla? Há várias formas, depende de qual o programa, de qual a solução você está usando para definir essa torre no seu programa de cálculo, por exemplo. Há necessidade, dependendo do caso, de se criar uma interface, é bem prático, ou bem direto ao ponto pela interface de programação do Tecla, que é possível importar, por exemplo, um arquivo de texto que é exportado desse programa, e a partir desse arquivo de texto a gente compõe a estrutura nativa do Tecla. É necessário definir os pontos de inserção, qual que é a rotação das peças, mas o programa é bem flexível, nós temos uma interface de programação bem ampla, e isso permite, dá liberdade de fazer esse tipo de coisa. E a nossa última pergunta, quem pode ter acesso ao serviço de implementação? Cliente com ou sem manutenção, ou os dois? Bom, isso aí é uma questão que tem que ser analisada com o nosso departamento comercial, caso a caso. Os contatos vão ser passados mais adiante. Então, para cada caso será analisada qual a possibilidade, porque depende muito da necessidade do cliente, qual que é o que precisa ser feito nessa implementação, a situação, o relacionamento do cliente conta muito. Então, clientes que têm um estado de manutenção por mais anos podem ter aí talvez um tratamento, mas uma negociação diferente, enfim, mas isso tudo depende de tratativas comerciais, que talvez aqui foge um pouco ao nosso escopo. Ok, Carlos. Bom, para mais dúvidas, o nosso atendimento está aí na tela, os nossos contatos estão aí, pode ser feito tanto pelo e-mail quanto por esse telefone, e ficamos à disposição para responder qualquer dúvida que apareçam depois. E, por hora, muito obrigado a todos que acompanharam o webinar, e temos também a informação aqui, temos aqui
uma recomendação, né? Recomendamos a todos que acessem essa página, www.tecla.com/evolution, para entender um pouco melhor do que essa evolução da Tecla, né? Do que a evolução da solução BIM da Trimble para estruturas, né? Está ocorrendo no mundo inteiro, então nós não podemos ficar de fora. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia. Até mais.